no livro de Neemias. Neemias 6. Neemias capítulo 6. Versículo 1 ao 4. Em nome de Jesus. Eu vou deixar para louvar a maestra. O início de louvor no final. Porque essa coisa de choro é uma coisa que aí eu não consigo me conter diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus chorou. E se Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele chorou, o que mais podemos dizer de nós? Que só temos o que Jesus nos der. Então, no final a gente vai louvar para Deus. E o louvor é realmente para Deus. Neemias 6. Glória a Jesus. Que diz assim: Sanbalete, Tobias e Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brecha nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sanbalete e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Amém, igreja? Amém. Eu, quando vejo esses jovens louvando, se esforçando para a obra de Deus, hoje me fez lembrar, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, e naquela época havia uma reunião numa casa e tinha algumas mulheres louvando, poucos homens, mas tinha muitas mulheres ali reunidas. E dentre aquelas mulheres e homens estava ali um menino com 8 anos de idade, mais ou menos, cantando para Deus. E não houve quem fizesse com que eu parasse, porque muita coisa se levantou. Menino, você está fora do louvor, você está aí cantando diferente e tal. Mas eu continuei e não desisti. Passa esse tempo todo e hoje, quando eu abro a boca para louvar a Deus, algo
me move, me dá força para fazer muito mais. Aleluia. Então, meus irmãos, eu e você, e os jovens, e todos nós que estamos aqui, saiba de uma coisa, e guarde isso em cada coração, que nós estamos numa grande obra, num grande trabalho, e não podemos ser interrompidos. E não podemos, de maneira alguma, deixar que haja algum atrapalho, que seja por vantagens, que seja por alguma coisa, que alguém tente dizer que é melhor. Eu digo a vocês que o melhor está por vir. Aleluia. O melhor está Aleluia. por vir, que é a nova vida com Cristo Jesus. O melhor está por vir. E quando eu falo aqui de Neemias, e o grande herói desse livro é o próprio Neemias, Neemias ele estava numa posição que eu até digo boa, confortável, numa posição de servir ao rei Artaxerxes. E Neemias, um dia, ele está triste, o rei percebe que ele está triste, e pergunta: Neemias, o que é que está vendo? Porque servir a um rei é privilégio para poucos, e Neemias servia vinho ao rei. E Neemias, ele podia até falar muita coisa com o rei, mas Neemias preferiu ir orar ao Senhor, conversar com o Rei dos Reis, conversar com o Deus vivo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e falar com o rei, para que quando falasse com o rei diz: está concedido a você, Neemias. Amém. E foi assim que foi feito. Ele podia dizer: estou aqui nesse lugar, lugar bom, tem um conforto do palácio, todo lado do rei. Mas Neemias pensava no seu povo. Neemias pensava naqueles, na pátria, naqueles que estavam distantes de como estava. E a palavra de Deus diz que Neemias, que o rei concedeu a Neemias não só o que ele pediu, mas mais do que ele pediu. Aleluia. É sempre assim, igreja. Você pode até pedir pouco, mas o Senhor tem muito para lhe dar. Aleluia. Glória. Você pode até achar que o Senhor, eu vou pedir ao Senhor uma coisinha pequena, mas o Senhor tem coisas grandes para lhe dar. Coisas grandes Ele fará no meio de nós. Glória a Jesus. A obra que fazemos, a gente vai ver que Neemias, que eu não vou aqui ler tudo, que houve vários inimigos, não só aquela oposição de palavras, mas também nas atividades de comprar os fiscais, de comprar o governo, pagar, para que interrompesse o trabalho de Deus. Mas não foi possível. Por que não foi possível? Tem até um louvor que diz assim, eu não sei: aquieta, aonde tu louvar, eu recebo o teu louvor. Amém. Eu não sei cantar esse louvor aí, mas é mais ou menos assim.
E a resposta de Neemias, cada vez que eles mandavam aquele recado para atrair, sabe, dando uma dia até o bom amigo, ou se fazendo de amigo, Neemias sempre respondia: diga a eles que eu estou numa grande obra. Aleluia. E não posso parar. A obra de Deus, igreja, a obra de Deus está onde? A obra de Deus está dentro de cada um de nós. Cada um de nós temos uma obra a fazer para Deus. Está dentro de nós, no nosso coração. Eu quero fazer melhor, eu vou fazer melhor, e não há quem me possa impedir de fazer melhor, porque o meu Deus está comigo. Meu Deus está comigo. Então este homem, o rei deu cartas, o rei deu até segurança para ele passar por todo lugar onde ele ia. E a obra foi completa. E os muros de Jerusalém foram erguidos. Os portões também. Neemias, da mesma forma que Neemias vai deixar aquele lugar de conforto para enfrentar toda uma situação para Deus, a palavra de Deus diz que Ele honra os que honram Ele. Não é assim? Eu honro os que me honram. É assim que é a palavra de Deus. E Neemias passou 12 anos como governador daquele lugar. Reformas religiosas e sociais. Neemias, ele sabia. Ele não tinha muito recurso não, viu, igreja? Ele não tinha muito recurso não. A palavra de Deus vai dizer que Neemias contava exclusivamente com a ajuda de Deus. Está aqui um homem, um apóstolo. Conta em primeiro lugar com Deus, mas comigo e você, para fazer essa grande obra de Deus e avançarmos. Eu não sou o tipo de pastor, não é? Que estou de enveredar por alguém que critica ou que fala, por exemplo, a prosperidade, só prosperidade, só prosperidade, pedir a Deus direto, pedir a Deus. E quem disse que trabalhar para Deus é só riqueza e Deus é pobre? E Deus é pobre? Eu vou pedir a quem? Se Deus me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, continua sendo Deus. Isso é outra coisa. Agora, eu não vou pedir a Deus, eu não vou bater na porta e dizer: meu Deus, eu preciso de Ti. Eu não vou fazer isso. Eu não vou achar que hoje eu sirvo a Deus e que a minha vida ela se transformou e pode mudar, e Deus pode transformar numa fração de segundo. Eu creio nesse Deus. Aleluia. Eu creio nesse Deus. E isso eu defendo, porque eu sei que Deus pode mudar a minha vida e a sua vida sem depender de oposição nenhuma. Glória a Deus. Sem depender de ninguém. É Ele com você, é Ele comigo. E Ele muda e Ele transforma nossas vidas. Agora dizer que é sofrimento, que vem sofrimento também, nós sabemos que não é só descida nem planície.
Nós sabemos disso. Mas é um Deus que honra. É um patrão que é rico. É um patrão que faz. É um patrão que não vai deixar você na rua mendigando um pão da sua velhice. Por quê? Porque você tem um trabalho com Deus. Você não tem um trabalho com homens. E assim como esse homem foi levantado por Deus para erguer aqueles muros de Jerusalém, aqueles portões, e governar por 12 anos, foi um bom governador, foi um bom homem, porque em primeiro lugar ele via e olhava para Deus, e Deus honra, meus irmãos. Então nós estamos numa grande obra, apóstolo. Esse ministério vai crescer. Nós vamos avançar. Aleluia. Nós não vamos nem olhar para a esquerda e nem para a direita. Aleluia. Vamos avançar. Avante, nós vamos. Avante, iremos com o Senhor Jesus. Quebrando toda a muralha, destruindo todas as dificuldades e fazendo a obra dele, porque ele é soberano. De geração em geração ele é Deus e vai continuar sendo Deus. Aleluia. Termino dizendo que vale a pena confiar. Vocês que são jovens, eu ainda há pouco estava ali chorando que eu não consigo me conter, porque a gente vê a presença de Deus. Aleluia. Em cada coraçãozinho de vocês. A gente vê sinceramente a presença de Deus em cada coração de vocês. Eu de vez em quando tenho oposição. Que tipo de oposição? Alguém se levantando, dizendo que eu estou no caminho errado, dizendo que eu não vou conseguir. E eu, com muita paciência, sabedoria que vem de Deus, sabedoria, equilíbrio, temperança, e a pessoa me encostando na parede, rapaz, eu estou dizendo a você, eu tenho certeza do que eu estou dizendo a você, você está no caminho errado. E eu ali, com o pensamento voltado para Deus. Deus, eu estou no caminho certo. Eu sei. Senhor, eu estou no caminho certo. Aí a pessoa, o opositor, vamos lá dizer assim, aquele momento difícil que você... E esse tipo de gente não está falando aqui com a distância de 2 metros, 3 metros, não. Em cima de você. Vai por mim, rapaz. Faça o que eu estou dizendo, rapaz. O grande problema, sabe qual é, José? É que quando você sair daqui, você esquece tudo que eu falei. Eu digo, e assim seja. Sabe por quê, igreja? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que esse Deus é verdadeiro. Eu sei que esse Deus é fiel. A vida aqui é passageira. A vida aqui é passageira. Quando você tiver um tempinho, ou durante um período de tempo, eu não sei, leia o livro de Colossenses. São apenas 4 capítulos. Leia bem pausadamente. Veja o que Deus tem a falar com você no livro de Colossenses. Veja o amor de Deus por mim e por você, aonde diz na palavra do livro de Colossenses. Se você analisar, se você meditar, se você minuciosamente for convicto que aquele livro fala com você, você vai ver que Jesus fez uma grande obra por mim e você. Você vai ver que o que fazemos hoje é nada para o que Jesus fez. Você vai ver que tudo fica para trás
quando o Espírito Santo chega e fala com você e mostra, olha aí o que Jesus fez. E por que foi que fez? Completamente por amor a mim e a você. E hoje diz a mim e a você que nos ama, igreja. Então tudo que você fizer aqui, saiba de uma coisa, é pouco para o que Jesus fez com todos nós. Pouquíssimo. Mas a obra continua. E se alguém perguntar a você, saindo daqui, qualquer amigo, pai, mãe, marido, não sei, quem for, meu irmão, vem cá e tal, tem uma coisa para falar contigo, essas conversas assim, você responda, meu irmão, tudo bem, mas eu vou ter que ir em frente, porque eu estou numa grande obra. Deixa esse recado para você. Eu estou numa grande obra. No Deus que faz. No Deus que não depende de ninguém para fazer. No Deus que move o céu para me salvar, para me salvar. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos ver se eu consigo